É, na mané. própria cara. Pô, peraí, cara. Pô, mano, peraí, mano. Peraí. Caraca, ô Charlotte. Mano. Caraca, bicho. Pô, bem que tu falou que o bagulho era sinistro mesmo, hein? Caraca, parece que eu não esperava não, mano. Que isso, cara. Adoro! Salve, amigos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal para ver mais um vídeo que foi mandado aqui pra mim, e dessa vez lá do canal do Otizeira, o mangá doentio e perturbador chamado Metamorphis, eu acho que é assim, né, que fala, né, Emergence Remake, sei lá. Bom, isso daqui foi mandado, eu acho que foi pelo Charlotte, se eu não tô enganado, é dessa personagem aqui, é quem está assistindo um anime, acho que é o Oresuki, que tem uma personagem lá que ela parece muito, né, com essa personagem aqui. E ele falou que, como é que eu posso dizer, é bizarro a história desse mangá que ele me mandou esse vídeo aqui. E eu vou entender o motivo do porquê que quando eles veem essa personagem que parece com essa daqui, desse vídeo que eu vou ver agora, né, causa meio que, como eu posso dizer, um nojenho, né? Então eu estarei vendo com vocês aqui agora naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações, beleza? Com certeza. Deixa lá, inscreve no canal, ativa o sininho e bora dar uma olhada aqui naquele mesmo esquema, é claro, depois da vinheta, valeu! Vem brincar comigo, vem. Alexandre na área. Vamos lá. Infelizmente, eu já vi tanta coisa que esse mangá pra mim até que é bem leve. Maluco, você é muito exagerado. Falou, mas não falou porra nenhuma do mangá ou o que acontece nele. Bom, hoje eu vou falar de um vídeo que ele divide opiniões como vocês podem ver. Pra ser mais específico, hoje eu vou fazer um remake do meu vídeo de Metamorfose, que ele foi um dos vídeos mais bem sucedidos do canal quando eu postei, porém ele tem muitos defeitos. Como ele foi um dos primeiros vídeos que eu postei sobre mangá, eu era meio inexperiente, sabe? Então eu tô refazendo esse vídeo pra me expressar melhor e também pra complementar o conteúdo. Afinal, como alguns falaram, eu não expliquei muita coisa e de fato foi mesmo. Mas foi por culpa do próprio YouTube, porque abordar assuntos delicados é meio difícil na plataforma, sabe? Então eu tenho limitações e por isso eu quero deixar 2 avisos. E por favor, não pula essa parte que é importante. Primeiro que eu vou falar mais coisas sobre a obra, mas dentro do limite da plataforma. Então caso você ache que tá leve demais, é porque eu tô tendo cuidado com o que eu falo e mostro. Inclusive, não é tudo que eu posso exemplificar, então esteja ciente disso. E o segundo aviso é que o mangá Metamorfose ele aborda temas delicados, como gravidez na adolescência, amor sem consentimento, mais conhecido como aquela palavra que começa com vícios entorpecentes e outras coisas delicadas. Então, se você for uma pessoa... O YouTube, pra quem não sabe, pra quem não tem assim um canal pra postar vídeo, vocês até tem uma conta no YouTube, mas vocês não postam nada, então vocês provavelmente não sabem disso. Explicando pra vocês que não fazem o que eu faço e esse rapaz faz de postar vídeo, é o seguinte, no próprio YouTube, quando você vai postar qualquer tipo de vídeo, você tem que colocar em primeiro lugar se aquele vídeo ali é ou não para criança. É um primeiro lugar que você tem que ter em mente, e eu já deixo isso daqui já pré-definido nas configurações. Mas, quando você vai chegar na parte de monetizar o seu vídeo ou não, ele te pergunta como é aquele vídeo ali. Se ele tem palavras ofensivas, se ele tem alguma coisa chocante, se ele tem conteúdo de violência, se ele tem coisas que podem não ser, como é que eu posso dizer, bom para os anunciantes, se é que vocês me entendem. Mesmo você colocando muitas das vezes como, por exemplo, assuntos sensíveis, eu acho que tem essa categoria, né, para você colocar que seu vídeo vai abordar, ali ele tem, dentro dessa camada, por assim dizer, ele tem 4 opções ainda. Quando você coloca na primeira opção, que é uma parada que, além de ser chocante, mas você meio que um documentário, você vai estar falando sobre, a respeito e tal, você marcando aquilo dali, o cifrãozinho fica fica verde, tá ligado? Mas quando você, dependendo do que você colocar ali dentro desses assuntos sensíveis, se você colocar na última opção, que é uma parada um pouco mais pesada, ele já te indica que aquele vídeo ali não vai ser monetizado. Quando você sabe, por exemplo, esse rapaz ele vai estar falando sobre... né, ele vai estar falando sobre aqui nesse vídeo aqui algo que seja dentro do primeiro negocinho que eu falei pra vocês ali que vai deixar o cifrão verde, né? Então o YouTube ele entende que, ó, beleza, então esse vídeo aqui tá ok. Mas ainda assim eles fazem a verificação pra ver se realmente aquilo que você tá colocando é verdade pra eles, apesar de ser a sua verdade, mas pra eles podem tomar como mentira. Então, mesmo esse rapaz aqui ele tomando todo o cuidado possível, se eles verem alguma coisinha que eles julguem que não tá bom o suficiente para o patrocinador que está, como eu direi, ajudando na receita do canal desse cara, e também consequentemente na minha que tá fazendo react, dá ruim. A gente toma um cifrão verde, perdão, cifrão amarelo ou até um vermelho. Se não, e se pá, ainda um bloque, tá ligado? O vídeo nem chega aí ao ar pra vocês. Então, mano, só pra poder contextualizar ainda mais o que ele acabou de falar.
é complicado, tá ligado? Postar muita coisa no YouTube quando você às vezes quer falar um assunto naquele sobre aquele assunto ali de uma forma mais abrangente, mais detalhada, você não pode. Porque a plataforma, infelizmente, implica, às vezes, com uma palavrinha de nada. Se for sensível, esse vídeo não é pra você, fechou? E eu não me Basicamente. com quem continuar no vídeo, mesmo com aviso, entendeu? E primeiro de tudo, eu queria que vocês ignorassem tudo que eu falei naquele meu primeiro vídeo de metamorfose. Ele foi postado há mais de um ano e eu mudei muito de lá pra cá, seja em opiniões ou também da forma como eu abordo os temas nos vídeos. Então, ao mesmo tempo que esse vídeo é um remake, pensem como um vídeo totalmente novo, até porque aquele era mais opinativo e eu também levava em conta como se a pessoa já conhecesse a obra, saca? E nesse aqui eu vou abordar de uma forma que eu imagino que você não saiba nada sobre ela, então eu vou explicar tudo pra ninguém ficar perdido. Esse vai ser o vídeo mais completo de metamorfose que você vai ver no YouTube, eu garanto pra você. Então pense nesse vídeo como um resumo / opinião sobre metamorfose. E eu vou falar também sobre o final alternativo que fizeram, que muitos consideram ele como o final verdadeiro, mesmo que tenha sido feito por alguém na internet. E antes de prosseguir de fato, eu queria dizer pra vocês não se inscreverem nesse canal se você tá conhecendo ele por esse vídeo, tá? Dá uma olhada em outros vídeos que eu posto no canal antes de você pensar em se inscrever. Eu não posto conteúdo de mangá pesado o tempo todo, é bem de vez em quando. Então veja o conteúdo do canal antes de você pensar em se inscrever, caso você tenha caído aqui de paraquedas, beleza? Afinal, eu não gostaria de te frustrar e nem de ter inscrito fantasma. Mas bora pro que interessa, que é comentar sobre o mangá Metamorfose / Emergência, que eu tenho muita coisa pra falar. Esse mangá ele foi publicado em 2013 em um volume único e teve um total de 225 páginas, ou seja, ele era um one shot que teve uma história com início, meio e fim. Mas obviamente eu não vou abordar tudo dessas 225 páginas, eu vou dar mais uma resumida em tudo o que acontece. Além de que entra na questão que tem coisas no mangá que eu não posso abordar em vídeo. Mas vou tentar explicar sem que o YouTube me ferre por conta disso. A história tem como protagonista a Saki Yoshida, que ela é uma estudante sem vida social. Só que ela resolve mudar depois que ela entrou no ensino médio. E Caraca, pior que ela é igualzinha a personagem do anime que a gente tá assistindo em Love, mano. Realmente é muito igual, mano. Acho que é um pensamento até que normal você tentar tomar um rumo diferente depois de enfrentar um ambiente novo, sabe? Tipo, agora que as coisas estão mudando, eu vou tentar fazer diferente. Basicamente era esse pensamento que ela tinha. Mudar postura, atitudes, também a forma de se vestir. E foi basicamente o que a Saki estava planejando. Ela era uma garota meio nerd, bem mal cuidada, que depois da mudança ela ficou linda. E após isso ela fez duas amigas que andavam sempre... Eu já acho que ela tava bonita do jeito que ela tava ali de óculos e cabelo preso. Caraca, mano, se cuidando então, ó louco. Com elas. Até que um certo dia ela foi em uma loja de conveniência e encontra um maluco que digamos que vai ser o pontapé inicial pra vida da Saki se tornar um verdadeiro horror. Ele encontra com ela sendo simpático e também elogiando a aparência da Saki, né, dizendo que ela era muito bonita. Só que ele é aquele tipo de pessoa que é má influência, sabe? Ele chama ela pra ir pro karaokê e como que ela é meio boba, né, por não conhecer o mundo e não saber como as coisas funcionam, ela acaba caindo na lábia dele até que muito fácil. E ele acaba fazendo ela experimentar coisas que não deveria, então ela ficou meio dopada. Então esse cara se aproveitou disso e infelizmente faz algo com ela sem consentimento. Você entende o que eu quero dizer? Sim, ele, como é que eu posso falar? Ele chamou ela pro karaokê porque ele queria ter um momento de privacidade com ela pra poder estudar. E essa, digamos que é a primeira cena chocante de muitas que vem por aí nesse mangá. E ele acaba mentindo, dizendo que só tava fazendo isso por amar ela, o que tava tornando tudo mais nojento ainda. Mas no final ele acabou pegando um número de telefone da Saki após tudo aquilo ter acontecido. Até que após um certo tempo ela começa a sair com esse cara e acaba revelando que o nome dele é Ayato. E ele acabou viciando ela em sexo enquanto usa drogas, tá ligado? Esse cara chegou na vida da Saki pra acabar com a coitada, resumidamente falando. E após um tempo que vem rolando dela saindo com esse cara, ela vai pra escola normalmente e acaba conversando com os amigos ali que mais parecem inimigos, porque eles estavam orientando ela a fazer, entre aspas, um namoro compensado, que pra você que não sabe o que é isso, basicamente ela sair com o cara em troca de money, tá ligado? E eu não tô falando no sentido de ficar só de mãozinhas dadas. E foi exatamente o que ela... É tipo namorado de aluguel, que infelizmente estamos vendo em live também. Acabou fazendo, ela acabou indo pra um motel ali e vocês estão ligados no que aconteceu, né? Só que depois que rolou toda essa situação, ela acabou se sentindo culpada e tudo mais. Então ela acabou desabafando com a mãe dela, que eu fiquei até que impressionado, eu não achei que ela teria coragem de fazer isso. Porque na realidade
realidade, duvido muito que uma filha falaria isso pra própria mãe, tá ligado? E mesmo se falasse, eu duvido Que é muito triste. que uma mãe aceitaria isso numa boa, que foi o que aconteceu com a Saki. A mãe dela foi tranquila e também entendeu toda a história. Até chegou a dizer que sempre vai estar com ela. Só que na escola acabou sendo outra história e muito pior. Acabaram tirando uma foto dela saindo com aquele velho do motel. Aquele que pagou ela pelo namoro compensado, tá ligado? Então começaram a chantagear a Saki, Job. tipo, se ela não fizesse favores sexuais com eles, iriam divulgar essa foto. Então no fim ela acabou cedendo. Com isso, cada vez mais ganhando uma fama na escola, o que é triste, mano. E apesar de tudo isso, ainda estamos Meu na Deus. primeira camada. Tudo que aconteceu até agora com a Saki ainda nem foi a pior parte, ainda tem muita coisa por vir. Mas é agora que começa a desandar tudo de vez. O pai da Saki tinha sido demitido do emprego e acabou ficando bêbado ali, né, pra afogar as mágoas. Só que ele acabou indo pra cima da Saki com um papo nojento, dizendo que ela parecia muito com a mãe dela. E acredito que mano, vocês estão não, entendendo não, onde eu quero chegar, porque ele não, acabou fazendo não. aquilo com a própria filha. Ah, E ela já não, não tinha não. segurança na escola e agora não Ah, tinha qual mais é, nem na própria mané? casa. Pô, peraí, cara. Pô, mano, peraí, mano. Peraí. Caraca, ô Charlotte. Mano. Caraca, bicho. Pô, bem que tu falou que o bagulho era sinistro mesmo, hein? Caraca, parece que eu não esperava não, mano. Que isso, cara? E é até irônico eu falar isso, porque Caraca, essa nem é mané. a pior parte. Sim, nada tá ruim o suficiente Que não isso? possa Ainda não é piorar. a pior A mãe da parte? Saki descobriu pelo desgraçado e ele veio com os papos dizendo pra ela que a Saki foi a culpada porque foi ela que seduziu ele. Olha a Filha da... audácia desse filho da puta. E ela acreditou nessa história que a Saki apanhou pra caramba e por conta disso, né, por ela não ter mais segurança nem em casa, ela acabou fugindo. E ela foi morar com aquele maldito do Ayato e ele tava bem ferrado também. Tava devendo mais de 8.000 ienes em drogas, mas ela acabou decidindo ajudar ele a pagar essa dívida. Só que enquanto ela tava sem Deixa eu adivinhar como, né? Deixa eu adivinhar como. Ai, cara. dinheiro pra tal coisa, afinal ela era uma garota que desistiu do ensino médio e fugiu de Acredito casa. Ela nisso. acabou fazendo trabalhos sexuais pra compensar essa dívida. Esse é o Putz, ponto, mano. basicamente, que dá pra ver que tudo não tá ruim o suficiente que não possa piorar. E depois dessa fita toda, ela acabou mudando a aparência mais uma vez e agora ela tá mais parecida com o Magal, que pra nós aqui seria basicamente uma Egeu. Ela acabou engravidando após tudo isso que vem acontecendo, que eu não faço ideia de quem é o pai. Mas o desgraçado do Ayato acabou convencendo ela a atirar, tá ligado? Se é que você me entende. Eu E entendi aquele velho que a Saki perfeitamente, saiu no infelizmente. começo, que ela ficou se sentindo culpada e tudo mais, ela sai com ele de novo e dessa vez ele força ela a fazer coisas desagradáveis por dinheiro. E na situação que ela tava, ela acabou cedendo por precisar da grana, tá ligado? E depois disso, aquele velho que ela tava pagando a dívida do Ayato acabou injetando alguma coisa nela que não deveria. E ela acabou ficando viciada naquilo que até esqueceu de pagar a dívida do Ayato. E agora ela tá querendo grana pra sustentar sua dependência daquela substância, tá ligado? Meu Então quando ele pai descobre do sobre céu. isso, ele acabou abandonando a Saki. O Ayato deixa ela sem ter onde morar, então a Saki passa a viver na rua, sabe? Saindo só com a roupa que tinha. E a Saki vivendo nos perigos da rua, ela acabou sendo abusada de novo. E dessa vez ela engravidou meu de novo Deus. também. Só que dessa vez uma coisa tinha mudado, porque ela queria levar a gravidez adiante. Porque dessa vez ela estava decidida a mudar de vida. Na mente da Saki, nesse ponto da história, um filho seria um motivo para ela andar na linha e também ter uma motivação para viver. Dessa vez, por causa da criança, ela estava disposta a fazer diferente. Ela ainda continuou trabalhando entre aspas com namoro compensado, tanto para sobreviver como pelo filho. Com a diferença que agora ela tem uma motivação para mudar de vida. Só que agora que vem o final original, que infelizmente a história da Saki não foi tão feliz assim. E eu tô dizendo o final original porque tem o alternativo. Que daqui a pouco eu falo melhor sobre ele. A Saki, Ok. ela guardava o dinheiro que ela ganhava com os programas em um armário público. E ela acabou topando Ai, com os velhos mano. colegas de classe e eles começaram a julgar que provavelmente todo aquele dinheiro era de algo errado e não que ela conseguiu por conta própria. Então eles pegaram a grana e simplesmente bateram na barriga da Saki gratuitamente. Colocaram Mano. coisas em lugares que eu não vou nem terminar essa frase. Mas acho que vocês Peraí, podem mano. imaginar o que eu quero dizer. A Saki ficou muito mal pelo que aconteceu, obviamente, ela acabou sangrando muito. Então termina com ela encarando o espelho meio que horrorizada com a pessoa que ela acabou se tornando. E quebra aquele espelho e acaba injetando nela mesma o resto que tinha de drogas em uma dose letal, assim tirando a própria vida. Com Ai, caralho, mano.
Caraca, mano. Não, por favor, é só mangá que tem, né? Não tem anime disso não, né? Porque, porra, vou te falar um negócio, eu já tô achando pesado, o cara só narrando uma coisa do mangá, se fosse pra anime isso daí, meu amigo. Um vislumbre de como teria sido a vida dela caso a garota tivesse nascido. E esse é o resumo de tudo que acontece em Metamorfose com o final original. É uma história que, se você parar pra pensar, retrata como influências ruins podem levar pro mau caminho. Eu sei que muitos conseguiram tirar aprendizados desse mangá, mas saibam que o autor ele não fez na intenção de passar algum ensinamento. Então, não, a obra não tenta passar um conhecimento. Não pense em transmitir uma mensagem quando eu faço uma história. Quero dizer, antes de mais nada, eu queria que fosse divertido de ler. Mano, esse cara é doente. Mano, ele fez uma merda de uma história dessa e ele queria que as pessoas se divertissem lendo isso? Isso daí ele acha divertido? Puta que pariu. Como muitos imaginam. Mas se você tirou um aprendizado disso, de como não ir na companhia de pessoas que te levam pro mau caminho, não se envolver com substâncias que podem causar consequências irreversíveis, parabéns, de verdade, porque é legal você tirar coisas boas de lados ruins. Antigamente eu achava isso muito bizarro, que eu não entendia o porquê um autor fazia uma obra assim, mas hoje eu penso diferente. Autor não pode ser censurado, independente da história que ele queira fazer. Mas é direito nosso também gostar ou não da obra que ele apresenta. No caso, Metamorfose apresentou consequências reais de escolhas ruins. Isso foi algo que eu passei a notar lendo os comentários do meu primeiro vídeo de Metamorfose. Talvez esse mangá cause tanto impacto porque infelizmente tem coisas nele que acontecem. Claro que ele tem pontos que é bem exagerado, mas tem outros que nem tanto. Mas como o final original da Saki é bem triste, fizeram um final alternativo com a participação do Josuke de Jojo, que muitos consideram como um final canônico, e o que acontece é o seguinte: na hora que a Saki cai no chão, ela acaba se sentindo uma derrotada devido a tudo que aconteceu pelas suas escolhas ruins. E o Nijimura e o Josuke de Jojo, pelo que o Correia e o Baro me falaram, eu tive que pedir ajuda pra saber quem eram esses personagens porque eu ainda não vi a parte 4 de Jojo. Aí eles falam que ela parece uma garota da vida, mas que eles não podem deixar ela naquele estado. E claro, o Josuke fica muito surpreso de ver uma garota naquele estado. E é quando o Nijimura acaba pedindo pro Josuke usar seu stand na Saki. E caso você não saiba nada sobre o que é stand, vou tentar deixar isso de uma forma mais simples possível. Em Jojo, os stands, eles são poderes que eles possuem e cada um tem um diferente. E o Josuke, ele tem um stand chamado Crazy Diamond, que ele pode simplesmente curar qualquer coisa com seus socos. E é exatamente o que ele faz. Antes da Saki de base, ele acaba usando seu stand e restaurando a Saki voltando ao que ela era antes de tudo isso acontecer. E pelo que o stand do Josuke, ele não só pode curar feridas, como vírus e outras coisas. Até vício ele pode curar, mas vai depender do psicológico da pessoa se ela vai se manter limpa ou não. E foi isso basicamente que rolou com a Saki. E após ela voltar ao normal, antes de tudo isso acontecer, o Nijimura ficou bem surpreso ao ver o quão a Saki era linda e acabou até querendo ela como esposa, foi bem engraçado. Mas quando a Saki volta à consciência, ela não estava entendendo nada do que estava acontecendo, então o Josuke acabou explicando pra ela. Ele fala sobre o poder dele de cura e tanto ela como o bebê agora estavam bem. E eles vão embora com a Saki falando na mente que agora tem uma segunda chance. É algo que ela sente que não merecia, mas que agradece muito por ter sido salva por eles. E nisso corta pra uma praça e a Saki tava com a filha dela e meio que por um momento ela tava se pegando lembrando nessa época, tá ligado? De ter sido salva por eles e deve ter se passado pelo menos uns 7 anos levando em conta o tamanho da filha dela. A Hana, que é o nome da filha da Saki, perguntou se tava tudo bem. Ela disse que só tava lembrando de algumas coisas antes dela nascer. Mas a Saki acaba sendo consolada pela Hana de que não tem mais motivos pra chorar. E termina com uma cena bem fofa de mãe e filha com a Saki falando na última página sobre um recomeço. E pela comunidade que conhece o mangá, esse é o final verdadeiro, não importa o que digam. E eu não faço ideia de quem fez esse final, porque senão daria os créditos, mas eu pesquisei e infelizmente eu não encontrei. Mas ele pegou tanto as cenas do sonho da Saki como algumas de Jojo e acabou criando uma história ali pra esse final. Então não foi um artista que desenhou esse capítulo, basicamente ele pegou páginas que já existiam. Mas mesmo assim eu queria poder dar os créditos, mas eu não consegui achar quem que inventou esse final alternativo. E agora
vem minhas considerações finais sobre esse mangá. Metamorfose é um mangá que aborda temas delicados e consequências de escolhas ruins, mas nem tudo foi culpa da Saki. Por exemplo, a mãe dela foi culpada por não ter acreditado na própria filha, o que é bem triste. Mas infelizmente é algo que acontece na vida real, talvez não da forma como o mangá abordou, mas que existe, isso é fato. E por isso chega até a ser bastante impactante. E o autor ele não tinha intenção alguma de passar lições com essa história como todo mundo dizia. Cara, isso daí que o autor falou, mano, eu acho bizarro, mano. É como ele falou, não dá pra censurar artista, não dá pra... Porque o cara pode escrever o que ele achar melhor, tá ligado? Mas falar que queria escrever aquilo dali pra fazer as pessoas se divertirem, caraca, meu irmão. Nossa, isso daí, na moral, mano, eu não consigo tancar, não. Afinal, não podemos esquecer que, apesar de eu não falar em nenhum momento desse vídeo, esse é um mangá hentai, tá? Mas como eu falei, se você tirou algum aprendizado positivo disso, então, é o que importa. Mas agora meu vídeo de Metamorfose tá bem completo e eu espero que não venha ninguém falando que dessa vez eu não falei nada demais. Então, obrigado a quem assistiu até aqui e só quem tem estômago forte chega até o final. Então comenta Josuke Mito, afinal foi ele que mudou o rumo da vida da Saki, né? E claro, não podemos esquecer que você só deve se inscrever nesse canal após ter conferido outros vídeos para ter certeza se você vai gostar ou não do conteúdo, até porque não é sempre que eu faço um conteúdo assim. E é isso, obrigado por assistir até aqui, te vejo no próximo vídeo e até mais. Isso aí, gente, isso daí eu vou deixar o like aqui pra ele aqui, o Otizera, vou fazer o que ele pediu aqui, Josuke, putz, como é que escreve? Caralho, esqueci como é que escreve, peraí. Como é que escreve mesmo? Chegou até aqui e só quem tem estômago forte chega até o final. Então comenta Josuke Mito. Josuke, mano, eu ia escrever tudo errado aqui, mano. Já percebi que eu ia escrever. Eu sou analfabeto, gente, foi mal. Josuke Mito. Pronto. Vamos botar aí, ó. Só não vou me inscrever, como ele falou, que querendo ou não, esse vídeo aqui ele foi mandado aí pelo Charlotte, ele patrocinou esse vídeo aqui e tal, mas eu vou dar uma olhada aqui, eu gostei do canal, né, pra dar mais uma olhada aqui, né, como ele mesmo pediu. É isso, cara, mano, é real, agora eu entendi a piada, entre aspas, quando falam da personagem que aparece lá em Orosuke, tá ligado? Ela é realmente muito parecida com essa personagem aqui, mas, mano, vou te falar um negócio, que história pesada. É um rei, né, pelo que eu entendi. Eu já tava suspeitando que era, mas eu queria ter certeza e ele falou aqui no final. De qualquer forma, pesado, hein? Pesado. Tomara que não tenha em anime. E se tiver, eu também não vou ver, não. Mano, não barato, pelo menos, enfim. Tamo juntos, até a próxima. E valeu, mano.